Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu vídeo de ranking construct ficou um pouco antigo, algumas funções já estão defasadas em PHP, então eu resolvi gravar. Teve um pessoal que estava tendo dificuldade, aí eu facilitei um pouco. Dessa vez eu vou deixar o KPX e os arquivos PHP disponíveis, tá bom? Então, ó, eu estou usando o Champ, basicamente baixei, instalei, dei start no Apache, no MySQL. Após isso eu vim aqui, chamei aqui, ó. Então, para quem não manja muito do Champ, é só fazer assim, ó. Desculpa um pouco da rouquidão aí, tá? Tô meio gripado, mas espero que dê para me entender, ó. Então, tô aqui, chamei o banco de dados novo, vou criar um com o nome de game, só dar enter. Eu já tenho aqui game, né? Então vou fazer outro, ó. Jogo. Aqui dentro eu vou ter uma tabela que eu vou chamar de pontos. 3 colunas. Por que 3? Porque eu vou trabalhar com ID, né, que é o código do meu registro, nome do Felizardo e ponto, quantos pontos ele fez. O ponto aqui vai ser do tipo inteiro, tá? Não vai ser quebrado. O nome vai ser do tipo varchar. Vou colocar um máximo aqui de 60 caracteres para nome. O primeiro aqui, que é o ID, autoincremento, né, para não repetir, sempre ir incrementando automaticamente o código. Automaticamente ele já puxou do tipo primário. Então vou vir aqui em guarda. Olha lá, o jogo. Pontos. Aqui na minha esquerda, né? Deixa eu inserir uns 2 registros aqui, ó. João, 10 pontos. Maria, 15 pontos. Vou clicar aqui novamente, ó. 2 registros então, certo? Vou deixar isso aqui só para consultas posteriores, tá bom? Eu estou usando como base, pessoal, um tutorial aqui, ó. Fazia muito tempo que eu não usava o Construct, cerca de uns 3, 4 anos. E aí eu precisei dar uma relembrada, então eu estou fazendo com base nesse tutorial aqui, ó. Depois eu coloco o link também na descrição, tá bom? Junto com os arquivos. Na verdade o que eu quero é essa colinha aqui, ó, que eu vou usar, tá? A partir disso, depois do banco de dados pronto, nós vamos precisar dos arquivos em PHP. E aí eu remodelei um pouquinho o que eu tinha lá, ó. Criei primeiro um arquivo de conexão, né? A ideia não é explicar o PHP, mas vou comentar rapidinho aqui, ó. Então eu tenho um arquivo onde eu tenho uma variável que recebe o nome do meu servidor, no caso é localhost. A maioria das hospedagens também é localhost, mas quem for hospedar em algum lugar verifica que eles disponibilizam essa informação, tá bom? O nome do usuário, aqui eu estou usando root, sem senha, isso é padrão do Champ. E game, aqui na verdade é o nome do meu banco de dados, né? No caso eu criei lá, jogo. Vou só verificar, ó. Olha lá, ó, jogo, tá? Então, alterei aqui. Ele já vai tentar conectar, se der erro, ele já para aqui e informa. Tá salvo. Eu preciso de 2 arquivos depois da conexão. O busca pontos, que aqui tem o modelinho dele, ó. Esse header aqui eu estou permitindo consulta de fora do meu servidor, tá? Às vezes quem quiser hospedar precisa disso. Na verdade isso diminui a segurança de acesso ao seu arquivo, mas você precisa disso. Se quiser adicionar uma segurança aqui, tem que pesquisar como que faz token e tudo mais, tá? Para poder validar o acesso. Mas aqui é um exemplo, isso vai servir para nós. Eu importo a minha conexão, né, para conectar no banco de dados. Faço um SQL aqui, ó, que na verdade ele seleciona os pontos, ordenando do maior para o menor ponto. Aqui eu joguei um limite 5, na verdade eu vou fazer um limite 3, para ele trazer só os 3 maiores pontuações, tá bom? Montei um meu arquivinho de result, na verdade eu só executo, né, esse select e armazeno aqui dentro o resultado, ok? Eu verifico se dentro de resultado tem pelo menos um registro, ou seja, se ele me retornar maior do que 0. Se não me retornar maior do que 0, vem direto aqui e informa, não há registros no banco de dados. E se retornar algum registro, ele entra dentro desse while e na verdade ele monta, né, uma linha apresentando assim, nome, pipe, ponto, essa barrinha aqui
vertical chama pipe, tá? Então fica nome, pipe, nome, pipe, ponto e assim por diante. Aqui dá pra gente visualizar isso melhor, ó. Eu tenho já esse arquivo aqui, vou dar um enter, ó. Lá, então ele busca os registros que eu tenho no meu banco de dados, ordenando do maior ponto para o menor. Olha lá, ó. Maria, João e assim sucessivamente. Na verdade ele traz 3 nomes, né? 3 maiores pontuações, independente de quantos tenham. Além desse arquivo de busca pontos, eu preciso do arquivo grava pontos. Eu mantive o mesmo header, incluí minha conexão. Uma das vantagens de fazer o arquivo separado é que se alterar algo na conexão, por exemplo, o nome de usuário, eu posso vir aqui e alterar e ele já atualiza nos 2 arquivos, certo? Em seguida, eu verifico se existe 2 variáveis na minha URL, por isso que eu uso esse get, ó. Eu estou tentando buscar N, que é o nome da pessoa, né, do jogador, e P, que é a pontuação. E set eu estou vendo se foi setado, se já existe esses 2 parâmetros. Se eles existirem, eu monto um statement aqui, né, para eu poder executar depois, aonde eu só preparo um insert into pontos. Quem não sabe SQL, eu estou inserindo dentro da tabela pontos, nos campos nome e ponto. Ah, Eric, você não passou a ID. Eu poderia, pessoal, mas aí eu ia ter que passar nulo nele aqui, porque na verdade o ID auto-incremento, lembra? Ele incrementa de 1 em 1 automaticamente. Então eu não preciso, eu vou passar aqui nome e ponto, que são meus 2 campos aqui, ó, nome e ponto, ok? Os valores eu passo assim, interrogação, interrogação, porque depois eu vou especificar esses parâmetros, tá? Então eu coloco aqui, ó, um byte param, eu estou passando um string e um inteiro, um int, né? Por isso que tem esse i aqui. Eu estou dando um get no n, que vem para mim esse parâmetro, e também no p. Automaticamente ele já sabe, ó, no primeiro aqui entra esse e no segundo entra esse outro, certo? A partir disso eu executo e fecho a minha conexão para não deixar ela aberta. Aqui eu nem fico verificando, poderia fazer um tratamento de erro, mas é bem tranquilo e também lá no construct eu não pego se retorna erro ou não, tá? Então é isso, meus arquivos. Eu posso testar esse grava pontos, é só fazer assim, ó. Da mesma forma que eu tenho esse daqui, eu tenho, ele já até executou, né? Deixa eu atualizar aqui para ver. Não. Então vamos lá, ó. Da mesma forma que eu chamei localhost /ranking /busca pontos, uma coisa não ficou claro. Por que que eu digitei /ranking? Não poderia ser outra coisa aqui? Pessoal, para quem não conhece o Champ, funciona assim, ó. Dentro do C2 pontos, pastinha do Champ, htdocs. Aqui dentro são os projetos que você faz. Então eu criei uma pasta chamada ranking e aqui dentro eu coloquei os meus 3 arquivos, tá? Por isso que se eu fizer, ó, localhost /ranking, ele vai me listar os arquivos. Se eu for em busca pontos, ele traz isso daqui. Se eu for em grava pontos, ele na verdade não funcionou. Eu posso buscar aqui, ó. Olha lá, não tem nada. Por quê? Porque ele espera os parâmetros n e p que eu tenho que passar, tá? Então se eu fizer assim, ó, aqui na frente interrogação, estou informando que eu vou passar parâmetros, né? N, eu vou colocar aqui Joaquim, um e comercial para separar o outro parâmetro, p igual a 25, por exemplo. Vou dar enter. Olha lá, ele não retorna nada, tá? Mas eu vou lá verificar. Olha lá, Joaquim inserido. Se eu voltar no meu busca pontos, ó, agora ele já acrescentou ele aqui. E assim por diante, eu posso fazer mais aqui. André, 20 pontos. Vou lá verificar. Busca pontos. Tá vendo? Então ele traz os 3 maiores pontos, tá? Aqui eu já tenho 4 registros, mas ele ordena isso e traz aqui. Perfeito. Então eu estou conseguindo gravar, buscar os pontos, meu banco de dados está ok. Posso até deixar isso tudo aqui separado. Vou lá para o meu construct
tá? Dentro da pastinha aqui, como eu expliquei, vou até fechar aqui. No meu construct, pessoal, eu montei um joguinho, um modelo. O que eu fiz aqui, eu adicionei 3 layouts, início, onde eu tenho assim, ranking por pontos, e 3 texts, eu tenho TXT ranking 1, TXT ranking 2, TXT ranking 3. Então vou mostrar a maior pontuação, a segunda maior pontuação e a terceira maior pontuação. Não formatei, não embelezei, não mudei nada aqui, tá? Eu tenho um event sheet aqui para ele, tá vazio ainda. Para não confundir, eu vou até fechar aqui. Vou fechar o início por enquanto também. Tenho aqui uma tela de fim. Nessa tela de fim eu tenho um TXT pontos, tá? E embaixo eu tenho um campo do tipo TXT também, só informando que aqui eu quero que ele digita o nome dele, tá? A partir disso eu posso registrar pontos ou voltar para a tela de início. No meu event sheet também está vazio, eu vou fechar isso aqui por enquanto também, tá? E na tela de jogo eu montei um modelinho de jogo aqui bem simples, onde eu vou clicar e movimentar esse objeto no X e vai ficar caindo esse quadradinho, e se acertar ele é game over, tá? Não aumento velocidade, não mudo de fase, a única coisa é que a cada 1 segundo eu acrescento 1 em pontos. Quem quiser, o event sheet está assim, está bem simples. Eu tenho uma variável chamada pontos que se inicia em 0. Eu coloquei aqui que a todo momento do meu jogo, né, every tick, a cada momento, a cada tick, na verdade, eu seto o meu TXT pontos para esse valor. Então ele vai escrever pontos, 2 pontos, e vai concatenar com a variável que eu criei, né, que começa em 0. Lembrando aí que eu coloco o espacinho aqui dentro da minha string, certo? Em seguida, pessoal, eu pego o meu inimigo, que é esse quadradinho aqui, ó, olha lá o nome dele, inimigo. Eu faço com que ele se mova 5 pixels no ângulo de 90 graus, tá? Para quem não sabe como faz isso, só fazer assim, ó, vem aqui a DD Action, inimigo, move at angle 90. Coloquei 5, é a velocidade. Aqui eu poderia criar uma variável chamada speed ou velocidade, e aí eu jogava ela aqui dentro, e assim a cada 10 segundos eu poderia aumentar minha velocidade, dificultando o jogo, certo? Em seguida eu fiz um evento aqui que eu chamei de touch. Então aqui do lado, ó, se não estiver aparecendo, pessoal, tem que dar 2 cliques aqui, né? É que como eu já inseri, ele já sumiu. Aqui eu tenho touch e aí eu insiro ele no meu jogo, tá? Eu tinha testado com o mouse também, ele acabou ficando aqui, mas não precisa. Então aqui na direita dá para ver os objetos que eu usei, né? Ó, 2 cliques, adicionei a Ajax, a Array, os 2 botões que eu usei na tela de fim, o inimigo, o campinho para ele digitar o nome dele, um objeto que eu chamei de jogador, na verdade é uma sprite. Eu adicionei o mouse, não preciso, tá? Vou até remover ele daqui, ó. Essa sprite aqui eu chamei de... tá como sprite mesmo, mas na verdade é o chão, como se fosse um chão, tá? Eu tinha adicionado outros texts, estava fazendo outro teste aqui, mas eu não estou usando, tá? O touch, txt pontos, isso aqui tudo, vai ser apresentado aqui embaixo, né? E os rankings lá da tela inicial. Enfim, no event sheet, ó, eu coloco touch. Is touching jogador, ou seja, está tocando no jogador. Como que faz isso? Para quem não sabe, pessoal, é assim, ó. Touch, eu vou no jogador e aí eu procuro assim, ó, is. Ele já está adicionado aqui, ó, mas tudo bem, eu apago e adiciono de novo, ó. Add condition. Então eu vou no jogador is. Perdão, deixa eu ver aqui. No touch. Is touching object. Então eu vou verificar se está tocando o objeto. Quem que é o objeto? O jogador. Ok.
Done. Olha lá, ó. Se estiver tocando no jogador, eu vou setar a posição do meu jogador, o X dele. Ou seja, eu vou setar para touch.x. Só fazer assim, ó. Vem aqui, setX, a posição dele. Eu coloco o jogador, ponto, X, né? Olha lá. Ah, perdão, ó. Aqui tem um erro. 7x, eu vou setar onde eu tiver tocando, né? Onde eu tiver com o clique aqui, o X que eu tiver tocando. Em seguida, pessoal, eu só verifiquei. Então, por exemplo, se eu deixar assim, ó, do jeito que tá, se eu for testar o game, olha só o que acontece. Se eu arrastar até aqui, ó, ele some, tá vendo? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui e eu adicionei aqui embaixo, ó, add. Na verdade é aqui embaixo, ó, New Event Below, que eu vou adicionar aqui embaixo. Eu vou verificar aqui, ó, vou comparar dois valores. Eu estou verificando se o jogador, o X dele, for menor que 25. Por que 25? Porque o meu objeto tem 50 de tamanho, tá? Se eu colocar 0, ele vai esconder metade, e eu não quero que ele esconda nada. Então, ó, se o meu objeto... Perdão, não é assim. Vendo, faz tempo que eu não uso, acabo esquecendo algumas coisas. Na verdade, eu verifico se o meu jogador, a posição X dele está menor que 25. Isso. Aí eu venho aqui e clico. Não é aqui dentro, tá? É aqui na esquerda. Eu clico seguro, arrasto um pouquinho para cima e para a direita, ó. Olha lá, tá? Então, se o jogador chegar a ser menor que 25 no X, eu venho aqui e seto o X dele para 25. Isso significa que ele não vai subir mais. Tá, ó. Vou testar novamente. Olha lá, ó, daqui ele não passa. A mesma coisa eu tenho que fazer para a direita. Como é 480 de tamanho, eu tenho que descontar 25 de lá também. Então vem aqui, ó, vou clicar aqui na esquerda, Ctrl C, Ctrl V, 2 cliques para editar. Se a posição dele for maior do que 480 menos 25, dá 455. Então, se for maior, eu vou setar para 455. Agora ele não escapa nem para a esquerda e nem para a direita, certo? Pessoal, em seguida aqui, eu fiz assim, ó. Eu vou até apagar aqui para fazer junto com vocês. Eu verifico se a cada X seconds, ou seja, eu faço um aleatório aqui, ó. Então entre 0.3, 1.2, então ele vai procurar um número aleatório nesse intervalo, tá? De tempo. Nesse intervalo, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui em System, Create Object, vou criar o que? Um inimigo. Na camada 1, eu tenho só duas camadas, tá? Não comentei. Eu tinha feito um para o background e outra para o jogador e o inimigo. Quem não fez camada não tem problema, é só usar 0 aqui. No X, como eu quero que ele caia em locais aleatórios, eu vou colocar um random aqui também. Aqui eu vou usar, então, ó, de 25, que é o meu mais à esquerda, até 455, que é o meu mais à direita. Na verdade, como esse quadradinho é pequenininho, não tem problema se eu deixar ele cair ali 5, ou se eu quiser colado na tela, não tem problema nenhum, tá? Na verdade, ele tem o tamanho dele, né? Então vou colocar assim, ó, 10 e 470. Perfeito.
No X eu vou jogar menos 20 aqui, que ele já vai fazer com que ele se inicie fora da tela, né? Lembrando que lá em cima a linha inicial é 0, menos 20 ele começa para fora da tela. Então, ó, ele cria um objeto. Eu vou garantir que esse objeto aqui vai estar em cima da camada, em cima, no topo da camada dele, porque senão às vezes ele pode descer e esconder atrás do meu jogador. Então, move to top. Vou dar um system wait 1 second. E vou copiar aqui, ó, Shift, seleciono os dois, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V. Por que isso? Ele cria, dá um segundo, ele já cria de novo, isso aqui já acontece e vai virando essa bagunça, que na verdade não é uma bagunça, né? E ele vai criando vários objetos. Então, olha lá, ó, vamos ver como está funcionando. Isso. Perfeito. Aí, pessoal, tem algumas coisinhas que eu tenho que fazer agora. Por exemplo, se o meu inimigo colidir, ó, on collision with another object, ou seja, se ele colidir com outro objeto. Que objeto? Vou fazer aqui com o chão. Se ele colidir com o chão, eu dou um inimigo destroy. Por quê, pessoal? Porque ele vai criando muitos objetos. E se eu não destruir ele em algum momento, ou usar um evento que destrói ele fora da tela, eu vou carregando a memória, né? E eu não preciso disso. Então eu posso sumir com ele, ó. Então vem, se acertou o chão, olha lá, ele some. E com isso libera a memória RAM também, tá? Agora eu vou fazer para colidir com o meu player. Vamos lá. Se o inimigo colidir aqui novamente com o jogador, o que acontece? Eu vou direto aqui em System, go to Layout, ou seja, eu vou mandar ele para o fim. Perfeito. Mais uma coisinha aqui, né? A cada every 1 second, um segundo, eu venho aqui, System, add2, pontos. Eu adiciono 1 na variável global pontos, tá? Então é isso, o jogo está pronto, espero que tenham entendido. Eu vou disponibilizar o KPX. O que acontece? Eu tenho aqui, olha lá, a cada 1 segundo vai aumentando o ponto, tá? Eu posso ir desviando aqui, ó. Na hora que me acerta, jogou para pontos na tela do fim. Vamos acertar essa tela final aqui, ó. Eu vou fechar aqui para não confundir. Tela do fim. Vou abrir o event sheet dele também. Então aqui eu tenho txt pontos, que é a mesma variável que eu tenho lá em jogo, tá? Vou fazer assim, ó. Every tick, ou seja, a todo momento aí eu vou pegar o meu txt pontos e vou dar um set text. Então vou mostrar aqui dentro assim, ó, pontos. Vou concatenar com a minha variável pontos. Só de fazer isso aqui, pessoal, ele já... Deixa eu ver. Eu tenho que salvar. Na verdade, quando eu compilo, ele já salva. Eu tenho que compilar aqui jogo. 1, 2, 3, 4. Pontos 4. Perfeito. Agora eu vou fazer esse botão voltar para início se eu clicar, né? Talvez eu não quero registrar o ponto. Ou eu coloco o nome e clico em registrar pontos. Vou lá fazer isso, ó. Então, eu tenho aqui btn início. Ao ser clicado, System, go to Layout, início. Ok. Tenho outro btn registrar. Ao ser clicado, o que eu vou fazer? Aqui que tem um pouquinho do lance aqui para poder registrar essa pontuação. Então eu faço assim, ó, eu vou adicionar uma ação. Essa ação vai ser do tipo Ajax. O que eu vou fazer? Eu vou dar um post
significa que eu estou enviando os dados para uma URL, eu estou postando os dados para a URL. No next, a tag é o nome, então vou pôr assim, é um nome de referência, tá? Vou pôr grava pontos. A URL é o endereço para onde ele vai enviar, para onde ele vai dar o post. Então eu vou, para facilitar, eu vou procurar aqui, ó, essa URL, vou lá, colo, lembrando que é entre aspas, e agora eu vou vir substituindo, ó, HTTP, localhost, ranking, grava pontos, N, que é o nome, vou apagar o que eu tinha, P, vou apagar. Então eu tenho que preencher aqui e depois o P igual. Para eu preencher, pessoal, eu preciso fazer assim, ó, aspas, aspas. Aqui dentro eu vou concatenar então dois E's comerciais. Aí eu vou entrar com o nome que ele vai ter digitado na caixinha de texto. Então lá eu coloquei como input, aqui, ó, ponto, text. Com isso ele vai pegar o texto que está na caixinha, vem aqui na frente de P, aspas, aspas, dois E's comerciais para concatenar e a variável pontos, certo? Não preciso passar data porque eu estou passando aqui em cima, na verdade eu estou fazendo meio que um get aqui, tá? Se eu quiser eu também poderia passar aqui, só que eu achei assim mais fácil. O método post, tudo bem, done, pronto. Depois de enviado o ponto, eu vou dar um wait. Tá, posso fazer assim, wait 1 second, 1 segundo, go to layout, início. Enviei, espero um segundinho e vou lá para o início, tá? Outro detalhe é que talvez ele pode clicar e não ter digitado nada no text, né? Então, seria interessante eu colocar uma outra condição aqui, ó. Eu preciso verificar que o meu campo, né, do tipo input, olha lá, ó, que é a minha caixinha de texto onde eu digito, eu vou comparar o texto, tá? Se o meu texto não é vazio, na verdade não é aqui. DD, outra condição, compare, isso. Aqui então o que eu vou comparar? Eu vou comparar minha caixinha de texto, o texto, olha lá, não é igual a vazio. Então, se não for igual e a pessoa clicou, ele vai fazer isso daqui, tá? Senão ele não executa isso daqui para mim. Bom, aqui está pronto, eu vou fazer um teste então, eu vou lá no meu jogo. Poderia até dificultar um pouquinho, né? Fazer descer mais rápido. Ou ir aumentando. Olha lá, trombou. 15 pontos. Eu vou tentar registrar sem digitar. Olha lá, não fez nada. Poderia apresentar uma mensagem, né? Vamos lá. Marcos. Registrar ponto. Espera um segundinho. Foi para início. Lembrando que aqui ainda não está trazendo nada. Eu vou verificar aqui se ele registrou. Olha lá o Marcos, 15 pontos. Então está funcionando, ele já está registrando o ponto, né? Aqui, ó, como eu disse, eu vou executar isso somente se tiver um texto, né? Eu posso fazer aqui, ó, o invertido. Deixa eu só lembrar como que é. É um else direto, isso mesmo, ó. Adicionar evento, system, else. Ah, ele não aceitou o meu else aqui, hein? Não ficou válido. Então eu preciso
fazer de outra forma. Como eu disse, aí estou um pouco enferrujado no construct, mas eu vou tentar fazer uma gambiarra assim mesmo sendo muito feio. Depois eu pesquiso como que eu poderia fazer de outra forma. Eu faço outros testes. Vou fazer assim, ó. Se ele clicar e for vazio, eu vou então mostrar a mensagem para ele. Vou vir aqui, vou adicionar um text. Vou colocar aqui txt mensagem. Vou tirar o texto que aparece. Tá aqui. Tá bom. Então aqui dentro eu vou mensagem set text para enviar, por isso para registrar a pontuação, preencha um nome. Ok? Vou esperar, vou dar um wait aqui 2 segundos e vou setar novamente a mensagem para vazio. Deixa eu ver como é que fica. Para registrar a pontuação, eu preciso crescer um pouquinho o campo de texto, né? Eu vou direto para início aqui. O que eu quis dizer com crescer o campo de texto é fazer isso aqui, ó. Porque a mensagem não estava cabendo aqui, tá? Com isso acredito que já vai dar certo. Deixa eu ver. Para registrar a pontuação, preencha o nome. Ok. Se eu preencher e clicar novamente, ele vai registrar essa pontuação, né? Nós já testamos e tá ok. Agora ficou só essa parte no ranking por pontos. Trazer aqui as pontuações. Então eu vou lá para início. Aqui em início eu tenho um text normal, só para informação. E como eu já disse, eu coloquei 3 text, posso ter quantos quiser. TXT ranking 1, 2, 3, tá? Da outra vez no tutorial eu fiz de outra forma, usei um for each para percorrer tudo e preencher. Dá certo também, mas eu achei que assim seria um pouco mais simples, apesar de ser um pouquinho mais trabalhoso. Então, ó, vou vir aqui. Agora, usar um pouquinho mais a cola aqui, ó. Eu tenho que trabalhar com o Start of Layout, buscar os dados e apresentar, tá? Eu vou até já fazer essa parte aqui, ó. Com Start of Layout, Ajax. Em vez de dar um post, eu vou dar um request, ou seja, eu vou requerer algo de uma URL. Tag, vou colocar aqui assim, busca pontos. Qual URL? Vou pegar aqui, né? Eu já tenho aqui, ó. Colocar aqui entre as aspas já. Olha lá. Isso, certinho. Feito isso, pessoal, eu vou adicionar um evento aqui, ó, do tipo Ajax. Ou seja, eu vou verificar quando estiver completo, ele pergunta quem. Agora eu uso a minha tag, busca pontos. Quando isso tiver completado, ou seja, já tiver buscado os dados, eu vou disparar uma ação. Essa ação que eu vou construir os meus TXT ranking lá, tá? Então eu vou só pegar um modelinho aqui, ó. Que eu não lembro muito bem a sintaxe. Vou fazer direto aqui no construct, ó. Então vou fazer assim, o meu primeiro TXT ranking 1, set text. Vou fazer assim. Então, em primeiro lugar, vou concatenar aqui, ó. Ajax, ponto. Last data. Na verdade, isso aqui vem dentro de outra função, ó. Tokennet. Ajax, last data, vírgula. 0, vírgula. No pipe. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tokennet.
Ajax dash data 0 no pipe. Isso mesmo. Aqui, ó. Então, quando eu faço isso aqui, pessoal, o que acontece? Quando eu busco os dados, ele vem nesse formato aqui, né? Ó. Olha lá, ó. Separadinho pelo pipe. Poderia ser ponto e vírgula, outro caractere aqui para separação. Aí, quando eu faço esse tokennet, é como se eu separasse onde tem barra e ele transforma isso em um vetor. Então seria assim, ó, um vetor, imagina uma caixinha comprida dividida em blocos, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade começa no 0, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então eu pego e falo para ele, ó, eu estou separando, tá, os meus dados aqui do Ajax, eu estou pegando o primeiro, que é o 0, então ele vai pegar o Joaquim, e o parâmetro que eu estou usando para separar é barra. Além disso, eu vou fazer assim, ó, colocar um tracinho, concatenar novamente. Eu vou copiar isso aqui, ó. Tá? E dessa vez eu vou pegar o próximo parâmetro, que é a pontuação, né, o campo 1. Feito isso, ó, tá ok, eu vou copiar aqui, colar. Vou, botão direito, Replace Object, ou seja, eu vou trocar. Agora TXT Ranking 2, TXT Ranking 3. Eu vou mudar aqui, ó, no segundo, vai ser o segundo lugar. Então, ó, 0 e 1 lá em cima, 2, 3. Aqui também, terceiro lugar. 2 e 3 lá em cima, então aqui é 4 e 5. Tá? Isso. Eu vou startar o início, ver como ficou então. Ó. Olha lá, ó. Joaquim, André e Marcos. Pô, esqueci um botãozinho aqui para iniciar, né? Pode ser um botão mesmo. Por assim, ó. Iniciar jogo. Isso. Eu vou btn início. Aqui, ó. Adicionar um evento. Então, quando clicar nele, vou dar um go to layout jogo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Carregou, iniciar jogo. Ué, será que eu fiz algo de errado aqui? Deixa eu só ver se não faltou mais nada. Não, tá certo. Posso fechar aqui. Bom, deixa eu fazer isso aqui então com uma sprite. Normalmente eu faço com sprite, não sei por que eu fiz com isso daqui. Vamos lá. Spritezinha. Reduzir aqui um pouquinho. Vou colocar um textinho aqui assim, ó. Início. Vou fazer assim, ó. Iniciar. Tipo, maior. Centralizar. Isso. Vamos lá. Então, ó. Se eu clicar na minha sprite. Ah, na verdade eu usei clique, não era clique, é por isso que deu erro. É touch. Assim, ó. Touch. On touch. Ou seja, quando eu toquei, depois que eu toquei. Deixa eu ver se tem uma outra possibilidade aqui. Eu não estou trabalhando com clique, né?
Mas eu posso fazer assim, ó. Easy touch. Não, vou pegar outro. Mas esse daqui mesmo. Se estiver tocando no objeto, então. No caso, essa sprite. Eu go to layout. Jogo. Isso. Bom, provavelmente se eu voltar com o botão, o BTN iniciar que eu tinha, só que usando o touch como eu usei agora, eu vacilei lá, não estou trabalhando com clique de mouse, eu adicionei só touch, ele vai funcionar também, tá? Vamos lá, 24, 25, trombar aqui, tumba, opa, ele não pediu para eu registrar, né? Então quando ele trombou, deixa eu ver o que rolou aqui, ó. Go to fim. Então lá no fim deve estar com algum problema. Ah, é que eu apaguei. Eu apaguei o botão errado aqui, pessoal. Nossa, que vacilo. Bom, deixa eu adicionar novamente. BTN. Por assim, ó. Voltar ao início. BTN. Início. Talvez é por isso que não funcionou, né? Porque ele estava duplicado, já tinha um evento. Mas vamos lá. Enfim. Então aqui. BTN início. Ao ser clicado, vai para o início. Porque o que aconteceu? Ele entrou aqui e já executou. Nem pediu para eu digitar. Eu vou executar novamente. Iniciar. Fazer pelo menos um pouquinho de ponto para entrar no ranking. Fica bonito se não consegue, hein? Fácil desse jeito. Vamos lá, só mais um pouquinho. Pode trombar agora. Isso. Então vou registrar aqui. Registrar ponto. Um minutinho, olha lá, o primeiro lugar. E tá funcionando aí. Posso começar novamente. Opa! Olha lá, faltou um detalhe. Quando entrar aqui no início, então, ó, on start layout, eu vou zerar. Pode ser aqui mesmo. Eu 0 pontos. Isso. Porque se não acontece isso, ela já inicia com uma pontuação, né, ó. 1, 2, 3, bateu. Voltar ao início, iniciar novamente. Perfeito. Vou fazer diferente. Em vez de pôr no início, eu vou tirar ela daqui. Vou pôr no jogo. Eu não tenho um start layout. Deixa eu adicionar. Porque eu tenho certeza que quando começar o jogo, ele seta para 0. Olha lá. Vou jogar isso aqui para cima. Deixa eu testar. Perfeito. Isso, começa no 0 sempre. Então é isso, pessoal, tá funcionando. Peço desculpas aí pelas falhas, como eu disse, fazia muito tempo que eu não usava o Construct. Precisei dar uma relembrada, tá? Eu vou deixar na descrição uma colinha aqui que eu acabei usando, se alguém quiser ler. Um tutorial, só que ele é bem enxuto.
acaba dificultando um pouquinho, tem arquivos de exemplo também, tá? E vou disponibilizar os meus KPX e os arquivos de PHP tudo num arquivo zip. É isso, qualquer dúvida, só me avisar. Abraço, até breve.